explicar as leis de Kepler que marcam o início da compreensão humana da mecânica celeste. História. Em 1543, Copérnico morreu na Polônia, mesmo ano em que seu livro sobre a teoria heliocêntrica havia sido publicado. Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 27 de dezembro de 1571. Ele se interessou por astronomia desde criança, ao ver o grande cometa de 1577, quando tinha apenas 6 anos. Entrou para a universidade aos 18 anos, onde aprendeu o geocentrismo de Ptolomeu e o heliocentrismo de Copérnico, e passou a defender essa teoria heliocêntrica. Ganhava dinheiro fazendo mapas astrológicos, que se fundamentam numa crença que a configuração dos astros definem as histórias individuais dos seres humanos. Mais tarde, ele percebeu que a astrologia não era ciência. Virou professor de astronomia e matemática aos 23 anos. Depois, sua vida seguiu com muitas desventuras. Morte de filhos, morte da esposa, a mãe foi acusada de bruxaria, perda do cargo por causa de revoluções políticas e religiosas, etc. Enquanto ensinava e crendo em um Criador divino que usava raciocínio matemático para criar o universo, percebeu que havia alguma regularidade nas distâncias dos astros ao Sol e imaginou que cada órbita se encaixava numa esfera dentro de um sólido geométrico regular. Escreveu um livro sobre isso, o que chamou a atenção do astrônomo Tycho Brahe, que morava numa ilha com um grande observatório. Tycho Brahe tinha uma teoria geocêntrica própria, em que alguns planetas giravam em torno do Sol e este em torno da Terra. Tycho Brahe não apoiou a teoria de Kepler e só quando morreu que Kepler conseguiu usar seus dados de anos de observações astronômicas para traçar a órbita de Marte. Percebeu que era oval e que o Sol não estava no centro e que o planeta ficava mais lento quando longe do Sol e mais rápido quando perto. Em 1602, aos 30 anos, Kepler enunciou o que ficou conhecido como a segunda lei de Kepler. O planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Em 1606, aos 34 anos, Kepler percebeu que a órbita oval era na verdade uma elipse, com o Sol em um dos focos, que ficou conhecida como a primeira lei de Kepler. Note que a primeira lei veio tecnicamente depois da segunda, porque ele não conseguiu identificar de imediato que a figura oval era uma elipse, observando primeiro sobre o movimento dos planetas. Somente em 1619, aos 47 anos, que Kepler encontrou uma relação entre os períodos de cada planeta e sua distância média ao Sol, ao procurar uma relação entre os períodos de harmonia musical. Ele explicava essas leis postulando uma certa lei da atração do Sol em relação aos planetas, mas sem falar de gravidade ou forças. Depois disso, tentou provar suas teorias com observações astronômicas, mas os dados eram imprecisos demais. Morreu aos 58 anos em 1630. Foi Isaac Newton, em 1687, quem comprovou definitivamente suas leis por meio da lei da gravidade. A primeira lei de Kepler. Kepler obteve os dados da posição de Marte e por meio deles conseguiu desenhar pontos das duas órbitas, da Terra e de Marte. Primeiro, observou que o Sol não estava no centro. Ao tentar desenhar um círculo pelos pontos, percebeu que eles estavam numa curva mais achatada, oval, a elipse. Veja como fazer uma elipse. Você prende as extremidades de um barbante com esses pregos e estica com o lápis, traçando onde ele permite, sempre esticado. A posição dos pregos são os dois focos da elipse. Quanto mais distantes estiverem os dois pregos, mais excêntrica é a elipse, ou seja, mais achatada. Os planetas giram em torno do Sol numa órbita elíptica, com o Sol em um dos focos. A consequência disso é que tem época do ano que ficam mais próximos ao Sol e época em que ficam mais distantes. O ponto mais próximo do Sol é chamado de periélio e o ponto mais afastado, afélio. Não pense que no periélio é verão e no afélio é inverno.
A primeira lei de Kepler nada tem a ver com as estações do ano, por dois motivos. Primeiro, a excentricidade da elipse da órbita da Terra é muito pequena. A diferença entre o semi-eixo menor e o semi-eixo maior da órbita terrestre é de apenas um pouco mais de 5.000 quilômetros, que não chega a 0,001% da distância da Terra ao Sol, ou seja, é praticamente uma circunferência. A órbita mais excêntrica do Sistema Solar é a de Plutão, e note que também nem é tão achatado assim. O segundo motivo pelo qual as estações do ano não se explicam pela primeira lei de Kepler é que nunca é a mesma estação no planeta todo. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no sul e vice-versa. As estações do ano, na verdade, se explicam pela inclinação constante do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita em torno do Sol. Num determinado momento, por causa da inclinação de 23,5 graus, o dia é mais longo que a noite no hemisfério sul, e é verão ali. Já no hemisfério norte, é a noite que é mais longa, sendo, portanto, inverno. 6 meses depois, a Terra está do outro lado do Sol, mas a inclinação é a mesma, então agora se dá o inverso. No hemisfério norte, o dia é que é mais longo, e no hemisfério sul, a noite é mais longa. A segunda lei de Kepler. A linha que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. É o mesmo que dizer que a velocidade areolar é constante, ou que a velocidade do planeta e sua distância ao Sol são inversamente proporcionais. Kepler percebeu que isso se devia à atração do Sol, que era mais forte quando mais próximo, fazendo com que o planeta ficasse mais rápido, como alguém em um balanço, dando voltas completas. Quando passa mais rente ao solo, fica mais rápido, veja. A terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período do planeta, que é o seu tempo de uma volta em torno do Sol, é proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Isso pode ser usado para estimar o tempo de viagem de uma sonda lançada para Marte, por exemplo. A sonda é lançada da Terra e queima combustível apenas para escapar da sua gravidade. Depois viaja por inércia, seguindo uma órbita elíptica entre a Terra e Marte. A distância média dessa órbita ao Sol é a média das distâncias de Marte e da Terra. Em unidades astronômicas, é 1,4 mais 1 dividido por 2, que é 1,2 unidade astronômica. Uma unidade astronômica é igual à distância da Terra ao Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. De acordo com a terceira lei de Kepler, podemos usar o período da Terra, que é 1 ano, e a distância da Terra ao Sol, que é uma unidade astronômica, para fazer essa regra de 3, veja. Concluindo que o período da órbita da sonda é de 1,3 ano. Então, a viagem da sonda até Marte duraria a metade desse valor, que é aproximadamente 0,65 ano, ou seja, pouco menos de 8 meses. A última sonda enviada para Marte foi a Perseverance, em julho de 2020, e chegou em Marte em menos de 7 meses. O tempo menor se deve ao impulso inicial do foguete que lançou a sonda. Isso é o suficiente para falarmos sobre as leis de Kepler por enquanto. Espero que você tenha entendido tudo e, se não, me procure por e-mail ou nas redes sociais. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Até a próxima!